Oi, é um prazer ter você aqui no meu canal. Bem-vindo ao canal, meu nome é Wildberg e hoje nós vamos falar de função pulmonar, um aspecto da função pulmonar. O aspecto que eu escolhi para a gente conversar hoje foi avaliação de capacidade vital. Bom, nós sabemos que a capacidade vital ela pode ser avaliada de duas formas, capacidade vital lenta e capacidade vital forçada. Vamos discutir hoje sobre capacidade vital lenta, que é aquela capacidade vital que a gente costuma avaliar com uma frequência um pouco maior à beira do leito. Tá? E o equipamento para avaliar capacidade vital lenta é um equipamento mais comum, utilizado e presente na unidade de terapia intensiva. Então, nós vamos falar um pouco de conceito, né? Implicação de capacidade, da avaliação da capacidade vital, alteração dessa capacidade vital, né? A monitorização da capacidade vital e uma alternativa para monitorizar a capacidade vital nos serviços onde não se disponibiliza de um ventilômetro ou um expirômetro. Bom, nós sabemos que a capacidade vital ela é o somatório de três volumes: o volume de reserva inspiratório, o volume corrente e o volume de reserva expiratório. Né? Na verdade, é o volume de ar máximo que o indivíduo consegue deslocar, desde uma inspiração máxima até uma expiração máxima. Bom, sabendo disso, qual a implicação de monitorizar a capacidade vital? Ao meu ver, ou seja, na minha opinião, a capacidade vital lenta ela deveria ser monitorizada de rotina para todo paciente que fosse admitido em condições de monitorizar, ou seja, aquele paciente consciente e orientado deveria ser monitorizada a capacidade vital lenta, para que a gente tivesse uma ideia da função ventilatória desse paciente. Tá? Sabemos que algumas condições podem sim alterar a mecânica ventilatória por disfunção ventilatória, como patologias respiratórias, cirurgias cardíacas, né? Doenças neuromusculares, cirurgia de abdômen superior. Tudo isso pode levar à redução de capacidade vital lenta. E esse perfil da capacidade vital lenta pode nos ajudar a fechar o diagnóstico fisioterapêutico, o diagnóstico da alteração funcional que esse paciente está apresentando e, consequentemente, nos conduzir para uma terapia, ou seja, nos nortear a terapia que esse paciente está precisando. Na literatura, alguns autores colocam que a capacidade vital lenta normal é entre 65 e 75 ml por quilo de peso, alguns colocam 60 ml por quilo de peso. Vamos ficar aqui com o valor de 60 ml por quilo de peso, como sendo a capacidade vital lenta normal. Até 45 ml por quilo de peso, a gente ainda está aceitando como sendo uma capacidade aceitável, a gente considera isso. Né? A força-tarefa publicada em 2012 pelo Departamento de Fisioterapia da AMIB, ela considera que capacidade vital abaixo de 20 ml por quilo de peso é um ponto importante, é um ponto de corte, né, que já indica, como parte da terapia desse paciente, o uso de pressão positiva nas vias aéreas. Então, a gente está vendo como é importante a monitorização de capacidade vital. Ela pode nos indicar a terapia, pode nos nortear a condição que esse paciente se encontra, tá? E fechar esse diagnóstico fisioterapêutico. Bom, na prática, como que a gente pode monitorizar essa capacidade vital? Bem, comumente a gente precisa de um ventilômetro para monitorizar a capacidade vital lenta. E a manobra é simples, eu posso utilizar um bocal com um clipe ou uma máscara oronasal, acoplar o paciente, acoplar o ventilômetro, solicitar que o mesmo faça uma inspiração profunda, logo em seguida faça uma expiração máxima, de forma lenta, liberando esse ar de forma lenta. Tá? É importante, no momento dessa monitorização, que a gente mantenha o comando verbal para esse paciente, porque se eu pedir para ele inspirar e depois expirar, esse resultado vai estar extremamente abaixo do real, do resultado real. Então é importante que a gente mantenha o comando repetindo, vamos, respire profundo, mais, e observando a movimentação do tórax do paciente. Quando observarmos que chegou
a capacidade pulmonar total, daí a gente vai solicitar que ele expire profundo, que ele expire o máximo possível. Lembrando, não de forma rápida, expirar de forma lenta. E é importante também que se mantenha o comando, expire, vá, continue expirando, expire, expire mais, até observarmos que o ponteiro do ventilômetro parou. Ou seja, esta é uma técnica simples de monitorização. O correto seria que a gente monitorizasse ou repetisse essa técnica pelo menos 3 vezes, uma vez que existe o efeito da aprendizagem na monitorização da capacidade vital lenta. A primeira geralmente encontra um valor mais baixo e a partir do momento que o paciente aprende a executar a manobra, a gente vai se aproximando do valor de normalidade, ou seja, não necessariamente normalidade, mas o valor que aquele paciente realmente apresenta, ou seja, o valor real. Precisamos respeitar alguns pontos na monitorização da capacidade vital lenta. Pontos esses que podem influenciar no resultado de forma negativa, como por exemplo, nível de colaboração do paciente, nível de consciência do paciente, presença de dispneia, posição do paciente, decúbito totalmente dorsal, tá? Presença de taquipneia, presença de dor, sedação. Esses tópicos que eu citei aqui são os tópicos que podem influenciar negativamente no resultado da capacidade vital lenta, ou seja, eu vou ter um valor abaixo do valor real, o valor subreal, tá? Então, nessa condição eu consigo monitorizar sim, ou seja, tirando esses tópicos eu consigo monitorizar a capacidade vital lenta de forma geral com valores fidedignos. Mas aí a gente tem um problema, e eu que não tenho ventilômetro, não é baixo o custo de um ventilômetro, concordo? Um ventilômetro hoje está na faixa de 8 a 10 mil reais, vai depender do fabricante e do vendedor, chegando até 12 mil reais. Um espirômetro também é um pouco caro, às vezes você encontra um espirômetro um pouco mais barato, mas também é um pouco caro que nem todo serviço se disponibiliza a ter um equipamento desse, um dispositivo destes. Mas tem uma alternativa para monitorizar a capacidade vital lenta. Em 2015, um grupo brasileiro publicou um trabalho correlacionando a técnica de fonação com a mensuração da capacidade vital lenta através do ventilômetro. E eles encontraram resultados satisfatórios, com uma correlação bem razoável, bem significativa. E na minha prática, onde eu não tenho o ventilômetro, no serviço que eu não tenho o ventilômetro, ou no momento que o ventilômetro desce para a engenharia clínica para uma calibração, ou mesmo vai para um conserto, que às vezes pode demorar bastante, eu utilizo sim a técnica de fonação para a mensuração da capacidade vital lenta. Em que consiste essa técnica de fonação? Bom, consiste em solicitar que o paciente faça uma inspiração profunda. Lembrando, ele tem que ter as mesmas condições para monitorização da capacidade vital lenta convencional, tá? Então, ele precisa fazer uma inspiração profunda e logo após a inspiração profunda, ele inicia uma contagem com volume de voz audível, como eu estou conversando aqui, como está sendo a nossa conversa. E essa contagem é contínua, mantendo uma contagem lenta, tá? E contínua. Então, meu paciente vai inspirar profundo. Após a inspiração profunda, eu vou solicitar que ele inicie a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E assim ele vai continuando a contagem até o último número que ele conseguir contar. Eu preciso observar se ele não faz uma inspiração para continuar a contagem. Se ele fizer, eu abandono essa mensuração e reinicio a técnica. Então, uma vez que eu executei a técnica e vale a mesma coisa, repeti a técnica 3 vezes por uma questão de efeito de aprendizagem, eu vou pegar o número máximo que ele contou. E aí eu vou jogar uma fórmula que teve correlação com a mensuração da capacidade vital lenta. Tá? Na verdade, 2 fórmulas. A mensuração absoluta e a mensuração relativa da capacidade vital lenta. Na mensuração absoluta, a capacidade vital lenta estaria em ml.
E na mensuração absoluta, a capacidade vital lenta já seria corrigida em ml por quilo de peso. Tá? Então, esse grupo que fez esse trabalho, através de estatística, chegou a essa fórmula de correlação. E a fórmula é a seguinte: para a capacidade vital absoluta, né, você vai pegar o seguinte: 55 multiplicar pelo número que você encontrou, tá, e somar com 735. Essa é a capacidade vital absoluta. Se você objetiva a capacidade vital relativa, que a maioria das vezes a gente realmente objetiva essa capacidade, então o que é que você vai fazer? Pegar o número que o paciente conseguiu atingir na sua contagem, multiplicar por 0,84 e somar com 14. Ou seja, contagem vezes 0,84 mais 14. Esse resultado já me dá o resultado da capacidade vital lenta corrigido por quilo de peso. As correlações para a primeira e a segunda fórmula o R foi de 0,56 e na segunda fórmula o R de 0,57, me mostrando que tem uma correlação boa entre a técnica de fonação e a técnica de mensuração com ventilômetro. Então, dessa forma, nós podemos sim mensurar a capacidade vital lenta com um ventilômetro ou sem um ventilômetro. Claro que se eu tenho um ventilômetro, eu vou optar por utilizar o ventilômetro para mensuração da capacidade vital lenta. Na ausência, eu utilizo a técnica de contagem e faço comparativo, né? Após a minha conduta, né? Ou para fechar o meu diagnóstico e após um período de conduta, comparando melhora ou não deste paciente, avaliando o resultado da minha conduta terapêutica. Tá? Então, fica uma dica: monitorização da capacidade vital lenta, ela deve ser de rotina. O paciente foi admitido, eu preciso saber a condição pulmonar desse paciente. E daí, um dos pontos que me ajuda a definir o diagnóstico fisioterapêutico apresentado por esse paciente é a monitorização da capacidade vital lenta. Bom, o que eu pensei, né, ou que eu me embasei para a gente discutir isso hoje, né, está na descrição do vídeo, ou seja, a referência bibliográfica utilizada dos dois trabalhos que eu citei está na descrição do vídeo. Tanto a força-tarefa, publicada em 2012, quanto o trabalho que correlaciona capacidade vital com ventilometria, publicado em 2015. Um abraço e até a próxima semana.